Eu recebi uma mensagem aqui de um garoto que na verdade não faz uma pergunta, ele simplesmente compartilha uma situação nova que ele está vivendo. E que é uma situação que talvez muitas pessoas estejam vivendo. Sua mãe vivenciou um divórcio há uns anos atrás e agora está vivendo um novo relacionamento com um rapaz. E esse garoto criou uma relação afetiva também com esse rapaz, como pai, como padrasto. E agora ele sente amor, ou ele sente um bem-querer pelo seu pai biológico e também pelo seu novo pai, que é o companheiro da sua mãe. E eu quero dizer para esse garoto e para outras pessoas também que isso é um fato que se torna cada vez normal na nossa sociedade. Por quê? Porque de uns anos para cá vem se formando uma família que é nova entre nós, mas que em outros países já é realidade, que nós poderíamos chamar de família mosaico. O que é um mosaico? Mosaico é uma obra de arte que eu vou criando, vou fazendo, juntando peças que não estariam juntas, mas que eu vou juntando para formar um todo harmonioso. Então eu pego um pedaço de vidro, eu pego um pedaço de pedra, eu pego uma madeira, enfim, eu vou pegando peças que normalmente não estariam juntas, mas aí eu formo um todo, um desenho harmonioso. Assim é a família mosaico. A família mosaico ela é formada de pessoas, de membros, que normalmente não estariam juntas, porque não estão ligadas ao sangue, mas que por circunstâncias da vida, ou então por opções que nós fazemos, elas acabam se aproximando. E entre elas acabam se tornando ou se formando laços familiares. E é o que esse garoto está vivendo. Uma vez eu fiz uma bênção, há pouco tempo atrás eu fiz uma bênção de uma pessoa, de uma moça que veio de uma segunda união, aliás de uma primeira união, e um rapaz que também veio de uma primeira união. E na cerimônia, na bênção de união dos dois, estavam presentes os filhos das primeiras uniões. Então do meu lado estavam os filhos dele e do meu outro lado estavam os filhos dela. E eu percebi que todos eles estavam num ambiente assim familiar, ou seja, se tratando como irmãos. Eram pessoas que na verdade nunca se encontrariam e não teriam nunca uma relação familiar, mas graças à mãe e ao pai que se uniram, eles agora são irmãos e possuem na verdade relacionamento como irmãos. E é claro que esse pai e essa mãe que se juntaram agora numa nova união vão continuar tendo um relacionamento com os seus ex-cônjuges. Por quê? Porque eles possuem filhos em comum. Então a família mosaico é uma família que vai ampliando o campo de relacionamento. E aqui nós temos que enxergar algo de muito positivo. A família mosaico não é um ponto negativo para a sociedade, ou então como muitas religiões clássicas querem dizer, a destruição da família clássica ou tradicional. Não, é um modo de ser família que é muito positivo. Por quê? Em primeiro lugar, aqui nós encontramos pessoas diferentes, que não têm o laço de sangue, mas que possuem um bem-querer e que acabam cultivando um bem-querer que é espontâneo, que é verdadeiro. O outro se torna meu irmão porque eu quero conhecer o outro e acabo reconhecendo o outro como irmão, e não simplesmente porque ele tem meu sangue e tem que ser o meu irmão. E aqui então os laços são criados, eles são relacionamentos que são construídos. E isso é muito mais sólido do que aquele relacionamento de sangue obrigatório que nós temos. O lance positivo, o aspecto positivo da família mosaico é que os filhos adotivos, eles não têm grandes motivos para terem crises. Normalmente um filho adotivo ou uma filha adotiva, eles possuem certos problemas na família tradicional. Por quê? Porque eles não possuem o mesmo sangue, eles possuem outros pais biológicos. Enquanto que a família tradicional, ela é uma família formada pelo sangue. O filho adotivo, então, ele se sente aceito, mas ele não pertence exatamente a essa família. E aqui sempre tem um conflito. Na família mosaico, não. Ele não tem que ter esse conflito. Por quê? Porque há outros elementos ou membros da família que não têm o mesmo sangue também como ele. E por fim, a família mosaico, como ela amplia
o lance de relacionamento, ela amplia os laços de relacionamento, a família mosaico faz com que a gente enxergue o ser humano como ser humano. Ou seja, faz com que a gente enxergue a humanidade como a nossa família. E esse é o grande ideal. O ideal é que nós, como humanidade, nos tratemos como irmãos e irmãs. Nos tratemos como pessoas humanas que podem pertencer e pertencem à nossa família. Então, a família mosaica é uma realidade. Veja como positiva, porque ela vai fazer com que as novas gerações comecem a entender a humanidade de uma forma muito diferente. Talvez a humanidade esteja aqui, em forma de embrião. Por que não pensar diferente?